Bom, muito prazer, sou Rodrigo, sou brasileiro, sou jogador do Shannon Bellmare Futsal do Japão e também da seleção brasileira de futsal. Muito prazer a todos, muito feliz de estar podendo falar com vocês hoje. O ano passado foi muito gratificante, né? Para a glória de Deus. A gente conseguiu, né, colocar o time em segundo lugar na liga e pela glória de Deus também consegui ser MVP da liga, consegui ser artilheiro, o melhor ala esquerdo do campeonato. Então foi um ano muito incrível, né? Então, minha criação foi uma criação muito difícil. Minha família sempre foi cristã. Sempre tive, né, um berço evangélico, mas foi também uma criação muito difícil, de pobreza, né? A gente não tinha muito dinheiro. Então, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Não só eu, mas acho que 99% dos brasileiros, eles têm, né, esse sonho de ser jogador de futebol, até porque a maioria vem de origem muito pobre, né? Acho que 99% dos japoneses, eles não sabem, né, a dificuldade a fundo que é, né? Então, antigamente a gente não tinha dinheiro para comprar uma bolacha, um biscoito, né, no mercado que fosse Hakoen, não tinha condições de comprar. Então isso era a nossa maior motivação, não só minha, mas de muitos brasileiros. Essa é a maior motivação de lutar, de tentar conquistar o seu objetivo para poder ter uma vida melhor. Então a gente vê no futebol essa oportunidade, né? Então, dos 9, foi quando eu iniciei tudo, né? Foi quando eu iniciei minha trajetória. Porque antes de você virar um jogador, você sempre tem, né, que criar uma base, né? É que nem você, nos estudos você começa, né, desde a primeira série e vai até a faculdade. Então no futebol é a mesma coisa, você vai aprendendo, vai, né, escalando a montanha até chegar no topo, né? A partir dos 17 anos eu virei profissional. As dificuldades não pararam, as dificuldades sempre tiveram, né, ali presente, porque no Brasil é bem difícil. Se você não joga em equipes grandes, é bem difícil você conseguir um salário bom, então você consegue se manter. Então aí começou minha trajetória como profissional e com 18 anos eu saí do Guaratinguetá e fui para o meu primeiro clube grande, que foi o Bahia. Só que as coisas não saíram como o previsto, né? Então foram 1 ano e meio mais ou menos de muita dificuldade, porque o clube estava, né, por ser grande, mas ele estava na segunda divisão do campeonato do Brasil e estava com salários muito atrasados. A partir do momento que eu saí do Bahia, do Sport Clube Bahia, em 2011, eu fiquei desempregado, né? E devido a ficar desempregado, já estava sem dinheiro, então eu fui jogar campeonatos amadores, né? Em São Paulo tem muitos campeonatos amadores que você, como se fosse um evento, né? Você ganha, um exemplo, Itimanhém para você poder jogar, né, um jogo. E nessa partida era uma partida final, né? Valia o troféu. E se fosse campeão, né, a gente ganharia um valor extra também. Então, e no Brasil os jogos são muito violentos, né? Principalmente quando é campeonato amador e valendo troféu, assim, porque tem premiação. Então, teve um lance, acho que na metade do primeiro tempo, eu
E quando eu tirei, né, driblei a bola para a esquerda, quando eu fui chutar, ele colocou a sola do pé na parte assim da minha canela, mais ou menos. Foi quando meu joelho virou para dentro, né? E acabei machucando o ligamento do joelho. Só que aí eu tive que sair, não aguentei de dor, né? Tava doendo muito. E aí fui diretamente pro hospital. Tirei um raio-x, mas o osso não constou nada no osso, né? O osso tava bom, só que no raio-x não consta o ligamento, né? E eu não tinha dinheiro para fazer o hemoaro do ligamento, né? 3 meses parado, sem poder tocar, né? O pé no chão, sem poder fazer nada. Só que às vezes tem um propósito, né? Tem um propósito, por que aconteceu o machucado. A gente não sabe, mas mais pra frente a gente vai saber o porquê aconteceu. Então, acho que esse era o propósito de Deus, eu machucar, se lesionar naquele momento. E mais pra frente né? Deus, né? Fazer algo melhor pra mim, sabe? Machuquei, né? Tive a lesão do ligamento, né? Do joelho. Fiquei 13 meses parado. E sempre, né? Normal na igreja, né? Sempre ia para os cultos dias de domingo. Que no Brasil os cultos são de domingo, né? O principal culto no Brasil é domingo. E quando eu cheguei num desses cultos, meu pai, pastor, trouxe um pregador, né? Nesse dia para poder pregar na igreja. E nesse dia, né, o pastor fez uma revelação para mim, né, falando que se eu tivesse nos caminhos dele, ele me daria tudo. Mas se eu não tivesse, ele tiraria todos os meus sonhos seriam retirados, né? Então, agarrei isso com muita força, né? Agarrei com muita fé. E eu falei, bom, acho que está na hora de eu tomar uma decisão muito forte na minha vida, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha vida, né? Aí depois disso, né, ainda com meu joelho lesionado ainda, né, e acreditando na profecia que Deus tinha me dado. Aí depois disso, né, eu recebi a ligação, né, de um amigo meu, que ele é treinador de um time no Brasil, em São Paulo, perguntando se eu queria, né, jogar no time dele enquanto eu estava sem clube. Aí eu falei para ele que eu não poderia porque eu estava com o joelho lesionado e eu não estava conseguindo andar, né? Mas acho que, para a glória de Deus, depois de 2 semanas mais ou menos, meu joelho voltou ao normal, a lesão sumiu. Tinha sumido, estava conseguindo colocar o pé no chão, estava conseguindo correr. E automaticamente eu já liguei para ele, pro meu amigo, eu falei, não, eu quero ir, eu vou. Aí eu se apresentei lá no time e comecei, né, a treinar com eles, né. Aí então fiquei 1 mês e meio mais ou menos, né, treinando lá, até que veio a proposta para poder vir para o Japão e cheguei, né, assinei o contrato. O contrato era apenas de 6 meses, nas primeiras 2 semanas mais ou menos, quando, né, o Chacho me viu jogar, ele me chamou para uma nova reunião, rasgou esse contrato que eu tinha de 6 meses e me fez um contrato de 3 anos. Então, aí mais uma vez eu tive a confirmação, né, de que Deus, né, tava me abençoando, tava comigo, né? Tudo que ele tinha falado para mim tava se cumprindo, né? Então aí eu vi, né, a confirmação, né, de tudo que Deus tinha falado para mim na boca do pastor que foi na igreja, me deu toda aquela visão de Deus. Então eu tive confirmação e foi quando eu, né, comecei a me apegar mais com Deus e
Durante esse tempo conheci a minha esposa, né? Nesse primeiro ano de Japão. Então foi uma bênção, né? Foi uma bênção muito grande que eu recebi de Deus. Então na verdade não foi só um presente que eu ganhei, né? Na verdade eu ganhei 2 presentes, né? Que na verdade são, né, os principais, né, amores da minha vida, né? É o futsal, o futebol e a minha esposa, né? Então foi um presente e tanto, né? Não poderia esperar coisa melhor, né? E hoje, para a glória de Deus, né? Eu e a minha esposa, a gente serve a Deus. A gente sempre tenta falar de Deus, né? Para as outras pessoas. E graças a Deus, Deus está nos usando de alguma forma, né? No Japão, né? Só que nesse período de Japão, né, nesses primeiros 3 anos, não foram só felicidades, né? Também foram momentos de dificuldade também no futebol, né? O primeiro ano eu fui muito bem, o segundo ano eu tive uma lesão no dedo do pé, tive uma fissura, fiquei 3 meses parado. E no último ano de contrato, eu achando que ia renovar com o futebol, né? Acabei não renovando com o futebol, né? Meu contrato com o futebol se encerraria naquele momento, em 2015. Só que Deus tinha outro plano, né? Mais um plano de Deus estava tava em curso. 2 dias para mim voltar para o Brasil, né? Porque não tinha mais clube, teria que voltar para o Brasil, né? Eu recebi uma ligação do Kobe, falando que queria, né, conversar comigo e tal. E a gente falou, não, tá bom, claro, vamos conversar. A gente conversou e a gente conseguiu, né, acertar um contrato de 1 ano com o Kobe. Então, né, a gente achou que estava tudo perdido, só que Deus já tinha algo melhor para a gente, né, no caminho. E foi um ano maravilhoso no Kobe. Foi um dos anos que eu melhor ano tive no Japão. Um dia antes de ir para o Brasil, de férias, eu recebi a ligação do Shonan Bellmare, falando que queria conversar comigo, que tinha uma proposta para mim. E foi quando eu conversei com eles e a gente se acertou, né? Um contrato de 3 anos, mais uma vez 3 anos, com o Bellmare, e estou até hoje no Bellmare. Fui já, graças a Deus, nesse período de Bellmare, fui 2 vezes Best 5, né? Melhor jogador da minha posição por 2 vezes. Fui artilheiro e fui MVP. E agora, consequentemente, recebi minha primeira convocação para a seleção brasileira, né? Que é um motivo de muita alegria, muito orgulho para mim, para minha esposa, para minha família. Então, Deus está trabalhando até hoje e vai continuar trabalhando, eu tenho certeza, né? Foi um presente de Deus para minha vida, essa convocação para o Brasil. Kami-sama, arigatou gozaimasu. Se hoje a gente está aqui é porque Deus colocou a gente aqui. Se a gente conheceu todos vocês é porque Deus deu a oportunidade, né, de a gente estar tendo essa oportunidade de falar da nossa vida, falar um pouco de Deus, né, para os japoneses, porque vai ser vista por milhares de japoneses. Então acho que nada é por acaso. Então tudo que temos, tudo que somos é Deus que nos proporcionou. O que é Deus para você? Eu vivi, até conhecer o Rodrigo, eu vivi a minha vida toda sem conhecer Jesus. E nessa época eu podia ter tudo. Eu podia ter o melhor trabalho, muito dinheiro, as melhores roupas, as viagens mais incríveis, mas dentro de mim sempre faltava alguma coisa. Eu não era feliz. A felicidade era sempre momentânea, naquele momento.
de comprar uma roupa nova, de comprar uma maquiagem nova, comer num restaurante bom, receber um salário bom. E aquilo era momentâneo, mas depois a infelicidade sempre ficava no meu coração. Desculpa. E quando eu conheci o Rodrigo, que ele começou a falar de Jesus pra mim, meu coração ele ficou, meu coração ia se preenchendo e eu cada dia queria saber mais de Jesus, porque eu já tinha ouvido falar de Jesus por outras pessoas da minha família, mas ter ele do meu lado, ele falava de Jesus e eu ficava o tempo todo perguntando para ele como é Jesus, e ele falava, ele me ensinava, e aquilo foi preenchendo o meu coração e eu fui tendo vontade de conhecer Jesus, saber quem ter um encontro com ele, viver com ele na minha vida, e isso foi se tornando a minha vida. E cada vez que ia se preenchendo, eu não queria outra vida. A gente conversou e nós decidimos que a gente ia viver para Jesus. A gente queria Jesus na nossa vida e a gente iria mudar o que fosse necessário. A gente ia mudar a nossa forma de agir, nossa forma de falar, nossa forma de pensar, as amizades, o trabalho, o que fosse para mudar, o que não agrada a Jesus e que fosse necessário mudar, a gente faria. E foi assim a nossa vida, a gente foi mudando e foi quando a gente decidiu se casar, namorar, noivar e casar e se batizar, para viver mais profundamente com Jesus. E depois desse batismo, Jesus para mim é o ar. Eu vivo em Jesus. Jesus me curou. Desculpa. Jesus me curou de muitas coisas. Hoje a gente tem problemas, claro, a gente sempre tem problemas, né? A gente tem dificuldade, mas hoje é diferente, porque quando você tem dificuldade, você pede a Jesus que te dê força, você ora e Ele acalma o seu coração. E você sabe, no fundo do seu coração, que tudo vai dar certo. Você não sabe como, mas tudo vai dar certo. Então, eu agradeço a Deus sempre por ter me apresentado meu esposo, que mudou a minha vida, e eu falo para ele, o Rô, ele conheceu a Cristo desde pequeno, eu não conheci a Cristo, e ele tem muito conhecimento para me passar, mas a gente que não conhece a Cristo, quando você conhece, você não quer largar, você não quer voltar para o mundo antigo, você só quer Jesus, você só quer viver em Jesus. É muito diferente. Então você conhece as dificuldades, mas com Jesus tudo é sempre mais fácil. Jesus é tudo, é minha vida. Confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor, faze o bem. Habitarás na terra, ou verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Que diz para você se deleitar também no Senhor, né? Descansar no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Para entregar os teus caminhos ao Senhor, para confiar nele e que tudo Ele fará, né? Então, né, para todos os jovens que vão estar ouvindo, né, esse vídeo, para que você não desista dos seus sonhos, que vocês não
não pensem em fazer nada errado. Eu tive todos os motivos para mim desistir, tive todos os caminhos para não seguir no caminho que o Senhor, né, me desejava para mim. Então, né, que tudo aquilo que você esteja pensando negativo, leia a palavra de Deus, que a Bíblia ela tem todos os caminhos, todas as direções para a nossa vida. Então, como diz a palavra de Deus, para descansar nele, confiar nele, que tudo ele fará por nós. Então, essa é a palavra que eu deixo para todo mundo. A gente quer dizer para vocês que, né, Jesus ama todos vocês. Jesus morreu na cruz por todos nós, derramou seu sangue por todos nós para, né, para poder, né, que todos os nossos pecados fossem perdoados. Não desista dos seus sonhos, que vocês possam correr atrás de todos os seus objetivos, que tenho certeza que um dia vocês serão recompensados. Amém.